Condicast de hoje está com um assunto muito interessante. Já ouviu falar em segurança do trabalho? Será que as pessoas se preocupam realmente com isso? Será que a sua empresa que você trabalha se preocupa com isso? Será que o seu patrão se preocupa com isso? Você que é patrão se preocupa com isso também? E a gente vai falar sobre isso com o Fábio Lúcio. Ele é especialista nesse assunto e vai conversar com a gente. Ele é da B-Hora. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos sentar, vamos conversar, porque quando se fala em segurança do trabalho, é preciso ficar atento, né? Não só pelas questões de segurança propriamente dito, segurança que eu digo assim, de bem-estar ou de integridade física das pessoas quando estão trabalhando, mas também até para se respaldar em relação a processos trabalhistas, de indenização e tudo, né? O Fábio Lúcio, você é de Guarapari, né, tem uma empresa que atende aí 6% praticamente das prefeituras do estado todo, né? Isso. Que é a B-Hora Consultoria, que é uma empresa que já está funcionando há bastante tempo, se especializou nisso. Qual é a principal preocupação que as pessoas devem ter quando fala em segurança do trabalho? Quais são as obrigações que as empresas e trabalhadores têm em relação a isso? Ricardo, as empresas não têm uma legislação nova, né? O que tem foi a forma de fiscalização do governo em relação a essas obrigações, que já são antigas. Desde 78 existe legislação sobre segurança do trabalho, né? Elas vão se modernizando, à medida que o mundo do trabalho também vai se atualizando, né? Mas todos os empregadores têm obrigações trabalhistas a cumprir com a integridade e a saúde do trabalhador, né? E aí não é só insalubridade ou periculosidade, né, que são os principais, mas também com alguns outros riscos, né? Agora, por exemplo, a partir de maio vai ter a obrigatoriedade de identificar os riscos psicossociais. Esse é um negócio novo, diferente, né? Diferente isso aí. Sim, sim. E por conta de vários adoecimentos nesse mundo, dessa forma de trabalho mais dinâmica, acelerada, né, que o mundo está experimentando, também traz consequências para o trabalho e para a saúde do trabalhador. E a segurança do trabalho busca fazer a prevenção disso, né? Com medidas técnicas, né? Estudos técnicos, e é isso que basicamente a B-Hora, né, através do nosso trabalho, faz, né? Que é assessorar as empresas, fazendo uma consultoria, para que ela consiga cumprir essas normas trabalhistas, né, as normas regulamentadoras, e também garantir a integridade física do trabalhador, que é o mais importante. Você tocou um assunto super interessante, que é essa questão dos danos psicológicos também que tem, porque até um determinado momento preocupava-se muito assim, é insalubre porque está úmido, porque tem fungo, ou porque tem ruído, ou porque tem aquilo. Agora, o ambiente de trabalho, ele também pode gerar problemas psicológicos que afetam a vida do trabalhador? Sim, sim, com certeza. Inclusive, é muito comum, principalmente em ambientes administrativos, de escritório, né, a exigência e atenção, concentração em memória, tudo isso impacta, né, na saúde do trabalhador. E os danos psicossociais agora é obrigatório, né? A legislação trabalhista, previdenciária está mudando, e as empresas têm que começar a identificar esses riscos e buscar as medidas de controle, né? E aí é o trabalho que a B-Hora realiza, ajudar essas empresas a identificar esses riscos e também propor essas medidas de controle para garantir a saúde e a integridade do trabalhador. Está dentro do PCMSO isso aí? A legislação mudou um pouco. Mudou, né? A nomenclatura mudou, né? Mudou um pouco. O PCMSO existe, né, como um controle médico, mas antes do PCMSO é necessário a empresa fazer o gerenciamento dos riscos. Seria o PPRA antigo? Antigo PPRA, agora é o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Nós saímos da função passiva da segurança do trabalho para uma função mais ativa. Como é que identifica essa questão psicológica? Como é que funciona isso? Porque é difícil, porque o indivíduo pode ter um problema doméstico que ele traz para dentro da empresa e depois a empresa tem que se responsabilizar com isso. Não é difícil, porque quando você fala num risco, por exemplo, um fungo, a sala que o cara trabalha é mofada, tem fungo. Aquilo ali você olhou, bateu e falou, o cara está com problema respiratório, foi aquele fungo ali. Ou um ruído, ou vibração. O cara trabalha do lado de uma máquina, trabalha com isso, trabalha com aquilo. Agora, essa questão que é a questão psicossocial,
cara pode trazer de casa para dentro da empresa e acaba depois, foi a empresa acaba sendo responsabilizada. Como é que se identifica isso hoje dentro dos padrões que estão estabelecidos pela legislação? Esse vai ser até um grande desafio para nós profissionais da área, né? Inclusive, o Ministério do Trabalho vai fazer, tá para esses dias sair uma nota técnica antes da efetiva formalização desse risco, né? Que busca-se, né, a identificar esses riscos psicossociais, mas para isso precisa ter técnica, né? E tem que ter foco no processo de trabalho, para sair do indivíduo. O indivíduo ele vai trazer, né, questões pessoais, né, da vida, do cotidiano dele, mas tanto o trabalho dele que ele realiza, quanto a rotina dele, o indivíduo, a parte particular, vai contribuir. Porém, para você fazer uma avaliação psicossocial do ambiente de trabalho, você tem que avaliar o processo do trabalho, o ambiente do trabalho, né, e não o indivíduo. Esse vai ser um grande desafio, inclusive para nós profissionais também, que é uma coisa nova, né? Está todo mundo aprendendo, né? E vamos seguir as orientações do Ministério do Trabalho para isso, né? Mas, de fato, vai ser o desafio. E as empresas têm que se preocupar mesmo, porque cada dia mais as pessoas estão pressionadas, né? E pressionadas não pelas relações do trabalho, pressionadas pela vida como um todo. Essa questão hoje do acesso à informação, a dependência da tela, a dependência da imagem, você tem que estar bem, você olha no Instagram, olha nas redes sociais, todo mundo é feliz, né? Dificilmente aparece o caboclo lá só quando é piada, o cara aparece chorando por algum motivo, porque brigou com a mulher, mas é piada. E hoje há um crescimento muito grande das doenças que são doenças da cabeça, vamos dizer assim, da né? mente, do espírito, vamos dizer que o espírito está... E isso realmente reflete dentro das empresas e a própria relação da empresa com o trabalhador, porque cada vez mais tem pressão por resultado. Perfeito, é bem isso mesmo, Ricardo. A pressão pelo resultado, né, ou até mesmo cumprir meta, né, tudo isso impacta, né, principalmente nesse mundo que está super veloz, né? A gente tem situações que você vê que essa pressão, às vezes, até desumana, né? Então, existe um desequilíbrio, né, entre produção e o bem-estar. Os riscos psicossociais podem aparecer aí. E aí você precisa ter medidas de controle, né, para garantir que tenha-se a eficiência, a eficácia na produção, né, na rotina do trabalho, mas sem prejudicar a saúde, né, e a integridade física do trabalhador. Quer ver um exemplo muito interessante? Eu conversando com um colega que trabalha na Petrobras, na área de produção, ele liga todo dia para a família dele, né, e isso já é uma rotina aceitável lá na plataforma, porque é uma forma de que ele vai trabalhar de maneira segura, ele vai se sentir seguro, né? Então, tem que se buscar, né, ter essa flexibilidade, né? Aqueles 5 minutinhos que aquele trabalhador que está numa plataforma, em alto mar, longe da família, ele vai ter ali o contato mínimo com a sua esposa, com as suas filhas, isso vai lhe dar a segurança necessária para ele trabalhar e ter a rotina dele ao longo da jornada de trabalho. Não cabe à empresa impedir isso, né? No não. Caso aí, seria um fator desse aí de abalo, né? Exatamente, é um risco psicossocial, né? É assim, a pessoa se sentir segura, ter o fator pessoal de segurança, e esse fator de pessoal de segurança garantir a integridade física dele e dos colegas. Porque imagina, se ele erra numa situação, um procedimento ali operacional, ele pode colocar outras vidas em risco também. Com certeza, não é só resguardar a empresa de uma questão legal, da legislação trabalhista, sim do processo como um todo. Agora, as empresas estão atentas a isso aí? Você atua aí em vários setores, em vários setores públicos, eu quero falar sobre isso também, mas você percebe, tem muita empresa deixando de fazer isso, porque a fiscalização... Eu posso dizer para você que a fiscalização não é tão efetiva assim. Esse já foi mais até. Já foi, exatamente. Mas o E-Social veio para mudar essa dinâmica, né? O governo federal unificou todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e de saúde e segurança do trabalho num único canal que as empresas são obrigadas a transmitir mensalmente, né? Então,
avaliações de risco, né? O ambiente de trabalho, se ele é insalubre, se ele não é, quais são os riscos presentes no seu ambiente de trabalho, eles são informados cotidianamente pelas empresas. Isso é uma obrigação trabalhista, previdenciária e fiscal. Normalmente, dentro da empresa, quem cobra isso é o quê? É o contador que cobra? Então, depende da empresa, né? Tem empresa que tem o seu próprio serviço de saúde e segurança, né? E o RH próprio, contabilidade própria. Mas isso é para empresa maior, né? Empresa pequena, média, não tem isso. As pequenas contam com as assessorias, as consultorias, né? Tanto da parte contábil, do contador, e da parte de segurança do trabalho, a empresa igual a BORA Consultoria. Que né? é onde vocês entram. É onde a gente entra para ajudar a empresa a cumprir essas obrigações, que agora é através do E-Social, que é uma plataforma eletrônica do governo federal. Então, ou seja, não existe mais aquela figura do auditor ter que ir lá na empresa, identificar o problema e fazer um auto de infração. Agora é tudo eletrônico, e é uma autodeclaração da empresa. Isso é importante dizer, né? Porque o empregador está transmitindo, lá o contador, ou quem ele delegou essa responsabilidade, está transmitindo todo mês aquelas informações. E se ele transmite errado, e se o auditor fiscal que vai estar lá na frente do computador com uma malha fina, igual, por exemplo, da Receita Federal, identificar uma inconsistência, já vai ser uma auto de infração direto que vai chegar para o empregador, através do domicílio eletrônico trabalhista, que já está em vigor. Pois bem, agora você é perito da Justiça do Trabalho, é engenheiro ambiental, no final das contas você acaba entrando no jogo dos dois lados, tanto do lado do trabalhador quanto do lado do empregador? É porque, na verdade, a gente defende a técnica, né? A boa técnica, né? A gente defende o cumprimento das normas. Então, tanto da parte do empregador quanto da parte do trabalhador. O trabalhador também tem deveres, né? É bom lembrar disso, né? Se o empregador vai lá e fornece um EPI, o trabalhador tem que usar o EPI para aquele risco, né? Porque é a obrigação da empresa dar o EPI, por exemplo. Mas também é obrigação do trabalhador usar corretamente aquele EPI e seguir os padrões de segurança da empresa. Então, é uma via de mão dupla, né? Quando a gente é acionado pela justiça, né, através de um processo trabalhista, o juiz nos nomeia, né, para a gente atuar, a gente tenta ser isento, né, olhando o caso concreto, né, que ali, no caso, o processo trabalhista está exigindo, né? Então, a gente tem que adotar a boa técnica sempre, né? Porque muitas vezes tem uma reclamação que não procede por parte do trabalhador e muitas vezes tem por parte do empregador também, que não oferece as condições. E tem várias situações, né, eu acho. Tem a situação do empregador que é consciente, não oferece, até por uma questão lá de relaxado, ou não quis fazer o investimento necessário. Exato. E tem aquele que não sabe que é necessário fazer isso aí. Você, como consultoria, como é que vocês estão trabalhando para poder alertar o empresário? Que tem muito empresário que chega para abrir uma empresa, para abrir um business, um negócio, sem ter aquela formação, aquela Sim. orientação necessária para isso. Como é que a BORA faz para poder mostrar, olha, é preciso isso, é preciso aquilo? Porque muitas vezes, sem ter sido procurada hoje, você acha que precisa de divulgar para o mercado, para quem se lança no mundo empresarial, que ele tem algumas obrigações que muitas vezes ele não conhece? E é exatamente isso que nós buscamos na BORA, é informar, né? Porque eu acredito que nenhum empregador, nenhum dono de algum estabelecimento, de algum empreendimento, ele quer ferrar com a vida do trabalhador. Pelo contrário, até mesmo para você contratar hoje está difícil, né? Então, a gente vê aí a reclamação dos empregadores que é difícil contratar. Então, o cara quer formar uma mão de obra para estar ali junto com ele e ele quer que a pessoa também evolua, né? Porque o seu negócio precisa dessa evolução. Mas, às vezes, ele não tem o desconhecimento da lei, né? Desconhecimento das normas regulamentadoras. Isso também não cabe a ele. Então, a gente busca informar, desde o primeiro contato. Então, quando o empregador nos procura, geralmente, ele fala assim, quanto que é o PGR, quanto é o PCMSO? A gente fala, olha, a gente não vende documento. Essa é a grande mudança cultural, inclusive, para quem presta o serviço de segurança do trabalho. Antigamente, era só documento, né? É só ASO, ou é só PCMSO, era só PGR, ou PPRA, antigamente, Sim. né? E fazia o documento, ficava lá na gaveta. A gente vende um serviço. O fiscal chegava, você mostrava para ele. Mostrava, está tudo certo. Muitas vezes o fato que gerava o risco não havia sido sanado. Estava ali identificado no documento, mas, entendeu? Não tinha prosseguimento daquilo. Hoje não, mudou.
até por conta do e-social, e é uma coisa mais dinâmica, precisa-se ter o gerenciamento de riscos. E aí a gente vende esse serviço, o serviço de consultoria. O documento é o produto final, né? Então, a gente informa, fala, ó, suas obrigações são essas, você precisa cumprir isso. Tanto que a gente não dá preço por documento. A gente precisa entender melhor a empresa, né, a quantidade de funcionários que ele tem, quais são as funções, os cargos que ele tem ali, para a gente identificar os riscos, né? E a gente faz uma mini consultoria inicial, né, antes de dar o nosso orçamento, né? E a gente trabalha bastante com os órgãos públicos, né, que também é uma novidade. Isso que eu ia te perguntar, porque o órgão público ele é passivo também dessa fiscalização? Ele tem que prestar conta no e-social da segurança do trabalho? Porque, por exemplo, uma prefeitura ela tem uma mega estrutura. Ela vai desde um médico que trabalha até o gari que trabalha ali, operário, gente da administração. Isso é bem complexo, né? Porque é variadíssimo. Extremamente complexo. Você tem a Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, são riscos totalmente diferentes, funções totalmente diferentes. A prefeitura costuma dizer que é um mundo, né? Você tem... É onde a cidade, né? É a cidade, né? Está ali prestando serviço para a cidade. E eles também são obrigados, né? Então, é uma coisa nova também para as prefeituras. Muitas prefeituras não estão cumprindo, né? E está se buscando a cumprir agora, né? Outras só queriam o serviço por conta que o servidor quer insalubridade, aí a prefeitura tem que saber se tem direito ou não. Mas, da mesma forma que a gente atua no mercado privado, a gente também orienta as prefeituras. Então, geralmente, a gente faz uma consultoria prévia, né? A Bárbara, né, que é a proprietária da Beora, ela às vezes fala assim, nossa, mas você já está dando uma consultoria. Eu falo assim, mas é importante informar, né? É importante a gente mostrar para o empregador, seja ele da iniciativa privada quanto do órgão público, geralmente é o secretário de administração que está cuidando dessa área, que as obrigações que ele tem que cumprir, né? E a gente é muito franco também, né? Porque às vezes no nosso mercado, até outras empresas, elas querem vender documento, né? E esse é o nosso principal diferencial da Beora. Nós não vendemos documento, nós vendemos solução. Solução para o órgão público, solução para a iniciativa privada, para garantir que eles realmente cumpram, né, o que é de fato que é necessário eles cumprir sem exageros. Mas, Fábio, você falou em insalubridade, né? O que é insalubridade? O que chega a ser insalubridade? É o risco de uma ação, de uma profissão, de uma atividade dentro da empresa? A insalubridade é o ambiente, é uma avaliação do ambiente de trabalho. Se o ambiente de trabalho tem uma exposição ou coloca em exposição algum tipo de trabalhador, algum risco físico, químico ou biológico, ele pode gerar um adicional de insalubridade, que pode variar de 10%, 20% ou 40% em cima do salário mínimo, que é grau mínimo, médio ou máximo. Um policial, por exemplo, que trabalha na rua combatendo... Policial já é periculosidade, porque tem uma diferença. Então. A insalubridade é ambiente de trabalho. Sim. A periculosidade é a atividade periculosa, atividade que já expõe por si só aquele trabalhador ao perigo. Né? Sim, o policial, sim, porque pode tomar um tiro, ou Exato. Um indivíduo que trabalha na rede elétrica, porque pode morrer eletrocutado, já é periculosidade. Já é periculosidade. A periculosidade é um pouco mais reduzida as atividades que são periculosas, né? A insalubridade já é um pouco mais ampla, porque é o ambiente de trabalho, né? E aí tem as NR15, que é insalubridade, e a NR16, que é periculosidade, e tem os anexos que definem essas situações, se são insalubres ou periculosas. Basicamente, é isso. A diferença entre periculosidade e insalubridade e periculosidade é que insalubridade é o ambiente de trabalho. Se o ambiente está insalubre, ele vai ter o adicional, o trabalhador que está naquele ambiente tem um adicional de insalubridade. E a atividade é periculosa, aquele trabalhador vai ter o adicional de periculosidade. Mas no caso da insalubridade é porque a atividade é insalubre, não porque o ambiente está sendo mal cuidado. Volta naquela tem fungo na sala porque a parede está mofada, etc, etc. Mas ali pode ser corrigido. Então não é insalubridade ali naquele caso. Ele pode até requerer alguma coisa, é isso? Isso, aí precisa ter análise, né, do local de trabalho. E aí é o que a gente faz na consultoria ou quando é demandado pela polícia judicial, né? A gente vai identificar se aquele ambiente de trabalho ele está insalubre, né? E ele pode ser mudado,
né? Com o tempo, o empregador pode adotar medidas que eliminem o risco. Se eliminou o risco, não é mais devido à insalubridade. A insalubridade não é pelo cargo, é pelo ambiente. Sim, sim. Agora, a gente está falando aqui, falamos sobre empresários que não atentam a isso aí, mas é difícil porque as regras mudam muito. Mudam. Né? Eu mesmo aqui, é evidente que a gente faz a gestão da empresa, estou usando o termo antigo ainda. Eu sabia que tinha mudado, mas não sabia o termo novo. E como é que vocês que prestam consultoria fazem para estar atualizado o tempo inteiro? Porque tem que estar super atualizado. Tem que estudar. É estudar, saiu uma atualização, a gente tem que ler, interpretar e, né, buscar se conhecer, né? Por exemplo, o E-Social foi um exemplo. O E-Social é um programa, é uma plataforma do governo que veio desde 2013. E eu fui um dos primeiros profissionais do Espírito Santo a interpretar e entender o E-Social para poder aplicar ele no meu dia a dia, né? Então, isso faz parte da nossa área, a gente sempre está se atualizando, como qualquer outra profissão. Mas, quando acontece uma mudança, a gente precisa estudar aquela mudança até para informar, né, os nossos clientes e os parceiros da maneira correta. E os empresários têm que estar atentos, né? Porque a regra muda, muitas vezes você acha que você está cumprindo tudo direitinho, estou tranquilo aqui, de repente, pimba, você vai lá e toma um processo, gera um problema. O processo é uma consequência final, né? Muitas vezes você gera um problema para o seu trabalhador e você perde com isso, porque quem toca as empresas são os colaboradores, na verdade. Se ele sofre, a empresa sofre. Até um acidente de trabalho, né? Se tem um colaborador seu sofre um acidente de trabalho, inclusive, que é o do tipo trajeto, que é de casa para o trabalho, de trabalho para casa, a obrigação do empregador é informar esse acidente dentro do E-Social. Mas isso foi uma boa questão que você colocou. Por exemplo, você tem uma empresa, o trabalhador ele vem de ônibus. Sim. Ônibus comum, né? O ônibus coletivo, municipal ou estadual, seja lá qual for. Aí o ônibus bate e ele se machuca e se mutila. É um acidente de trabalho? É um acidente de trabalho do tipo trajeto. Vai punir o empregador? Não. Mas ele tem a obrigação de informar, no caso, a Previdência, né, através do E-Social, que aquele trabalhador sofreu esse dano, né, teve uma lesão e tudo mais. Se ele não informar, é que gera multa. Sim, porque aí é um benefício até do trabalhador, porque já está na rotina de trabalho dele. Exatamente. Né? Todas as regras que abonem e que beneficiem ele vão valer aquilo como um acidente de trabalho, não? Sim. É diferente dele ter saído para ir jogar bola no domingo. Tem diferença, por exemplo, aí se esse trabalhador vai se afastar do trabalho e ele vai ser beneficiado com o auxílio da Previdência, ele tem uma situação diferenciada que o salário dele, que vai ser pago pela Previdência, vai ser praticamente integral, né? Sim. Diferente se ele se acidenta ou por uma questão, sei lá, de lazer, né? Jogando futebol no final de semana. Agora, você é higienista ocupacional. O que é isso? A higiene ocupacional é um ramo da segurança do trabalho que faz essas medições dos riscos. Então, a gente tem vibração, a gente coloca o aparelho, faz a medição daquela vibração, e isso tem uma técnica, né? E também tem normas específicas, que são as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, que é a Fundação Carlos Chagas de Segurança de Saúde e Trabalho, que é um órgão ligado ao Ministério do Trabalho. Então, a Fundação, ela preparou para todos os profissionais requisitos técnicos de procedimentos para fazer aquelas avaliações, seja ela de um ruído, de vibração, de calor, biológico, químicos, tem várias substâncias, cada substância tem uma forma de avaliá-las, né? Então, esse é um ramo dentro da segurança do trabalho, né? E é um ramo bem específico, né? Questão de ruídos também. Ruído, vibração, calor, que são riscos físicos. Riscos químicos são as substâncias químicas, que são diversas substâncias químicas, e os agentes biológicos, né? Que pode ser vírus, bactérias, fungos, né? Então, todos eles têm uma forma de ser avaliado. E o conjunto de procedimentos, de técnicas, normas técnicas para fazer essa avaliação tem que ser realizadas ali, né, de acordo com as normas de higiene ocupacional. Então, é um ramo da atividade
da segurança do trabalho, que é específico nessas avaliações, e é o que a gente faz de melhor. A gente estava conversando antes aqui sobre a questão do Abril Verde, né? Sim. Abril Verde, o que é o Abril Verde? Qual que é a relação que tem entre Abril Verde e segurança do trabalho? Existe uma conexão Sim. nessa tarja, nessa legenda de Abril Verde? O Abril Verde ele foi idealizado pelo um higienista e técnico de segurança do trabalho da Fundacentro, lá do Paraná, o Adi Souza. Até eu conheço ele pessoalmente, meu amigo. Ele iniciou esse movimento que, na verdade, no dia 28 de abril, é o Dia Mundial da Segurança do Trabalho e o Dia Nacional em memória às vítimas de acidente de trabalho. Então, ele aproveitou essa data e puxou esse movimento, né, nacional, que é o Abril Verde, que basicamente é uma campanha de conscientização sobre a necessidade de você ter a prevenção e a segurança do trabalho nas empresas, né, fazendo um debate com a sociedade. Mais ou menos igual funciona também outras datas, outros meses comemorativos, né, como, por exemplo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e aí tem o dia 28 de abril, que faz alusão ao mês do Abril Verde. Que é muito bom a gente estar aqui fazendo esse programa para orientar o empresário e também o trabalhador, que muitas vezes o trabalhador acha que a responsabilidade é toda do empresário. Corretas de padrão de funcionamento, né, da atividade e, ao mesmo tempo, proteger o trabalhador. E o trabalhador tem que deixar ser protegido, né? Então, por exemplo, usar o EPI é uma obrigação do trabalhador, né? Agora, orientar o trabalhador a usar o EPI ou adotar uma forma de trabalho correta, segura, é obrigação da empresa. Agora, a BEORA, ela vai um pouco além, né, dessas atividades que são atividades fins da Sim. consultoria, né? Porque a gente vê que vocês têm trabalho de responsabilidade social também. Como é que vocês participam da sociedade, dando contribuição além do objeto fim da empresa de vocês? Nós já fizemos algumas ações nesse sentido, né, sociais. Quando, lá em 2017, 2016, nós, com essa questão do E-Social, nós promovemos lá, em parceria com o IFES de Vitória, um mini curso sobre o E-Social, beneficente, que arrecadou quase 0,5 tonelada de alimentos para a CACE, né? Então, a gente busca unir informação, né? Lógico, com isso gerou prospecção de novos clientes, né? A gente virar referência, né, no E-Social, como a gente virou, mas também tendo o lado solidário, né? E outras ações também, incentivo ao esporte, né? A gente patrocina uma equipe de natação aqui de Guarapari, a Shark, né? E também alguns outros atletas, né? Tem um técnico de segurança que é patrocinado para a gente, que é surfista, que é o Felipe Matias, né? Ele é surfista de bodyboard, entendeu? Eu também já fui surfista também de bodyboard, agora não pratico mais. Mas ele voltou a praticar e é técnico de segurança e a gente patrocina ele. Pois bem, quem assistiu aqui a nossa entrevista e quer, poxa, eu gostei, estou precisando, hein? Quer fazer contato com vocês, como é que faz? É só acessar, né, o nosso site, www.beoraconsultoria.com.br, tem os nossos contatos lá e estamos à disposição, né, para fazer esse primeiro contato de bate-papo, de identificar as necessidades reais do você, empregador, né, e a gente também informar minimamente o que ele realmente precisa cumprir. E aí depois a gente apresenta nossa proposta. Tá bom, conversei aqui com o Fábio Lúcio, ele é especialista em segurança do trabalho, da BEORA Consultoria, e vou deixar com você aqui uma caneca do Condecast para você lembrar da sua entrevista aqui. Você que acompanhou junto com a gente já sabe, sábado que vem tem um novo episódio aqui ao vivo, inédito, sempre sábado às 19 horas. E depois você pode assistir as nossas reprises que são apresentadas durante toda a semana e também os recortes nas redes sociais e aqui na programação da TV Guarapari. Então a gente se encontra sábado que vem com mais um programa inédito aqui da série do Condecast. Até lá!